Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o componente de ciências para o 6º ano, tá? Eu sou professora Mônica Vicente, o tema da aula de hoje é misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Aqui um slide para vocês verificar qual é a habilidade que nós estamos trabalhando na aula de hoje. Então vamos lá. O que é uma mistura? A mistura é a união de duas ou mais substâncias. Como assim? Quando eu falo de uma mistura, eu vou ter que ter ali pelo menos duas substâncias envolvidas. Se eu pegar água e areia e eu misturar essas duas substâncias, eu vou ter ali a formação da lama. Então, a lama é um tipo de mistura, onde eu tenho água e areia. Mas o que é uma substância? Substância é tudo aquilo que vai formar as coisas que está à nossa volta. Eu posso dar um exemplo bem simples para vocês aqui de substância. A água. Para que eu tenha a água, a fórmula dela é H2O. Então, eu preciso de uma substância de oxigênio e duas substâncias aqui, duas moléculas de hidrogênio. E aí, essa molécula de oxigênio mais as duas de hidrogênio, eu vou ter a formação da substância água. O nosso dia a dia, ele é envolto por misturas. Como assim? Quando a mãe está fazendo lá o nosso almoço e que você come um bife no horário do almoço ali ou da janta, aquele bife, ele é uma substância. O que eu tenho no bife? Eu vou ter ali água, sais e as proteínas. Então, essas três substâncias juntas, elas vão formar ali o meu bife. Quando eu saio à tardezinha para praticar atividade física, que eu vou ali fazer uma corrida, fazer um esporte, fazer uma natação, nós vamos ter o quê? No final da nossa atividade física, eu vou estar ali transpirando, eu vou suar. Geralmente o nosso rosto ele vai ficar cheio de gotículas de água. Geralmente na caminhada as pessoas levam uma toalhinha para estar enxugando esse suor. E o que é o suor? Nada mais é do que a mistura de água e sais. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, nós temos 3 tipos, né? Podemos classificar essas misturas de 3 maneiras. Vamos ter as misturas líquidas, as misturas gasosas e as misturas sólidas. As misturas líquidas, eu posso te dar um exemplo, por exemplo, aqui de água e sal, água e açúcar, água e óleo, água e álcool. São misturas líquidas. Quando eu falo ali da atmosfera, a atmosfera ela vai ter vários gases envolvidos. Eu tenho gás carbônico, eu tenho gás oxigênio, eu tenho gás nitrogênio e ainda outros gases em menor proporção. Eu tenho ali uma mistura gasosa. E quando eu vou falar do aço? O aço ele é uma mistura sólida. Nessa mistura, para a formação do ácido, eu vou ter ali o ferro, o carbono, o silício, o enxofre e o fósforo. Então, eu tenho essas 3, eu posso classificar elas em mistura líquida, misturas gasosas e as misturas sólidas. E ainda vou dizer para vocês que as misturas nós vamos classificar elas também em 2 tipos. Nós vamos ter as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. O que é uma mistura homogênea? Quando eu falo homo ele significa igual. Então, é quando misturamos algo e não conseguimos ver a separação entre eles. Pense aí, eu vou pegar um copo com água,
vou adicionar uma colher de açúcar. Após esse açúcar ser dissolvido na água, eu não tenho a definição onde é que está a água e onde é que está o açúcar. Ele passa a ser ali uma única substância a olho nu. Então, eu tenho aqui uma única fase e eu tenho uma substância homogênea. E aqui falando para vocês, quando eu não conseguir identificar as fases, eu classifico ela como monofásica. E aí eu também tenho as misturas heterogêneas. Quando eu digo hétero, quer dizer que é diferente. Como assim, professora? Se eu olhar nesta imagem, eu vou ter aqui o óleo na parte de cima e a água na parte de baixo. É a olho nu, visível, eu tenho duas substâncias, água e óleo. E aí eu posso dizer que isso aqui é uma substância heterogênea e ela possui duas fases. Nesse outro exemplo, eu já vou ter aqui água, óleo e areia. Também a olho nu, eu consigo verificar que eu tenho três substâncias diferentes: óleo, água e areia. E aí, as misturas heterogêneas, elas podem ser classificadas como bifásica, quando eu apresentar duas fases, trifásica, quando eu apresentar três fases, e polifásicas, quando eu apresentar 4 ou mais fases. E aí eu trouxe uma atividadezinha para a gente, nesse mesmo que pequeno espaço de tempo, ver se vocês conseguiram identificar qual que é a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Ó, um estudo realizou um experimento que consta em adicionar em um becker água líquida, gelo e óleo. Lembrando que eu tenho aqui água em dois estados físicos, líquido e o gelo, que é o sólido. E aqui eu tenho o desenho para exemplificar. O óleo, o gelo e a água. E aí eu te pergunto, quanto ao número de fases, quantas fases que esse experimento possui? Ele vai ter aqui uma fase que é o óleo, outra fase que é o gelo e a outra fase que é a água. Então eu digo que ele contém 3 fases. Professora, mas e a água? Em estado sólido, em estado líquido, elas estão em estado diferente. Após esse gelo aqui voltar ao estado líquido, eu vou ter aqui somente 2 fases. Eu já não vou conseguir identificar. Então, a água em estado sólido e a água em estado líquido, eles representam fases diferentes, tá? Então, a alternativa correta aqui seria a alternativa C. A segunda, a aliança de ouro é tem um espaço aqui, na qual há ouro em maior proporção e outro metal que pode ser cobre, prata, zinco ou cádmio. A proporção de cada metal será determinada de acordo com a aplicação, desejo de cor ou a dureza. E aí ele pede para você assinalar a alternativa que vai preencher corretamente aqui. Olha uma informação interessante. Quando eu tenho um ouro, que ele diz que ele é 14 quilates, esse ouro aqui, ele vai ter aqui aproximadamente 42% de outro metal. Então, 58% é ouro, mas eu vou ter ali uma quantidade de um outro metal. Quando eu tenho um ouro 18 quilates, eu tenho 75% de ouro e 25% que é um outro metal. E aqui o ouro 24 quilates, ele é 100% ouro, ele não tem qualquer outra mistura. Então, se alguém for me dar um presente, pode ser um ouro 24 quilates, não tem problema, tá? E aí, o que a perguntinha quer saber é o seguinte: a aliança, ela é uma mistura bifásica sólida? Não, eu não consigo identificar 2 fases aqui. Ela é uma mistura heterogênea sólida? Não, eu também não consigo identificar fases
diferente. Ela é líquida? De jeito nenhum. Isso aqui é sólido, tá? Ela é uma mistura homogênea, sólida. Eu sei que aqui tem outros metais, porém eu não consigo fazer a distinção entre eles. E aí eu deixo um recadinho para vocês, que vocês em casa, lembre-se sempre de lavar as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, utilizar o álcool em gel. E quando for sair de casa, pessoal, utilize as máscaras. Você me protege e eu protejo vocês também. Muito obrigado e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente.